Olá, então nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre playbooks, tá? Principalmente sobre essa ótica aí de inside sales e o que é importante, né? O que é urgente, o que a gente deveria priorizar dentro desse monstrinho aí que é o playbook, que todo mundo acaba ficando pro resto da vida junto com ele, tá? Então o que acontece? O playbook, né, como eu estava até mesmo falando dessa forma, né? Ele é um instrumento vivo, ele nunca vai acabar, tá? Então a primeira dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte, o ótimo é inimigo do bom. Não se atente a fazer um playbook perfeito só porque você está começando sua operação comercial agora, porque ele nunca vai ficar perfeito, tá? Então comece pelo básico, comece formalizando algumas questões importantes da sua empresa, seja num documento do Word ou seja num PPT mesmo, né? O importante é tudo estar formalizado em um único lugar. E o que é o playbook, tá? De uma maneira geral. Cara, o playbook, ele é a bíblia de vendas, né? Vamos falar assim. Ele deveria te ajudar a resolver todos os problemas, conflitos dentro da área comercial, como também ajudar a escalar conhecimento como um todo do que acontece no universo de vendas, tá? Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui de como resolver conflitos. Em 2015, se não me engano, fui para os Estados Unidos e tive a oportunidade de visitar lá a Salesforce, fazer um benchmark lá com eles, e eu dei uma olhada em como que era mais ou menos a lógica ali do playbook. E tinha algumas coisas muito interessantes, né? Como a empresa ela tem múltiplos canais de vendas e ela também tem intersecção, né, de estratégia de vendas. Então existe ali inbound, existe outbound, existe enterprise, SMB+, SMB-, é um negócio super gigante. As políticas comerciais elas são super claras. Por exemplo, eu estou aqui fazendo outbound, estou prospectando uma empresa. E aí eu estou prospectando, ninguém me responde naquela empresa. Aí um dia, né, o cara vai lá, abre meu e-mail, ele entra no site, cai em uma CTA lá de inbound e entra para a equipe de inside inbound. De quem que é esse contato? Quando você pensa nisso de forma isolada, você fala assim, beleza, pô, eu resolvo ali com o cara, converso com ele e já era. Mas agora se você tem um time que está crescendo e tendo de 10 para 15, 20, 30, 50, 100 pessoas, imagina você ficar resolvendo 100 casos desse por dia. Tá? Que fosse um caso para cada vendedor, né? Começa a ficar inviável. E aí, quando você não tem um lugar para centralizar todo esse tipo de problema ou de desafio, você vai ficar apagando incêndio e resolvendo probleminha o tempo todo. Então, lá no caso do Salesforce, o que acontecia? Você chega lá e fala o seguinte, olha, se esse tipo de conflito acontecer, a gente meio que fala assim, né, entra lá no capítulo tal, versículo tal, e está escrito qual que é a política comercial. Quando esse tipo de coisa acontecer, né, você tem que se tiver dentro de um período de 6 meses após o dia em que o outbound cadastrou a conta no CRM, a conta é dele. Ponto final. Né? Já está escrito lá. Caso haja algum relacionamento especial, blá, 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 vocês podem conversar e se for consensual, ele pode liberar para você. Se não, a regra segue essa daqui. Então, quando você começa a ter esse tipo de coisa, você tem poder de escalabilidade maior. Você para de gastar tempo com coisas tão pequenininhas, né, que podem, somando no total, aí, serem muitas atividades que impactam a produtividade no seu dia a dia, né, e é a ferramenta que vai te ajudar a escalar esse tipo de coisa. Bom, outros pontos aqui então, né, que tem que ter em todo o playbook de vendas, tá, que você tem que ter essa ciência. Primeiro de tudo, ela tem que ter uma visão de código de conduta ou de subcultura da área comercial. Então, o que acontece? Esse é um ponto muito importante quando a gente fala de vendas especificamente, principalmente se você for uma empresa de tecnologia. De todas as empresas que eu trabalhei, né, existia uma grande dicotomia às vezes, tá? Ou talvez até contrapontos muito claros sobre como que a empresa se vendia no mercado versus como que era a dinâmica do dia a dia. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a empresa vendia uma imagem do tipo startup, né? E aqui tem cerveja, aqui tem ping-pong e aqui tem uma série de coisas. Legal. Só que daí quando você entrava na área comercial, tinha uma galera trabalhando igual louco que não conseguia nem parar para ir jogar ping-pong. Isso causava muita estranheza, né, para algumas pessoas de não entender por que de um lado da empresa você tinha essa imagem e algumas pessoas que pareciam estar vivendo aquilo, e de outro lado, né, você tinha uma subcultura de vendas que era todo mundo faca na caveira e sangue nos olhos. Então, para evitar esse tipo de problema, né, é importantíssimo que você tenha uma subcultura de vendas de forma muito clara, falando o seguinte, o que a gente valoriza, o que a gente não valoriza, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E é óbvio que essa subcultura ela não pode contrapor a visão da empresa, mas ela tem que ter, na medida do possível, o óbvio que precisa ser dito. Do tipo assim, você não bateu a sua meta ainda, né, do dia.
você pode sair no meio do trabalho e jogar videogame? Não sei, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né, para uma pessoa entender se o que ela está fazendo é moralmente aceitável dentro do grupo ou não, tá? Então é super importante você ter isso registrado dentro do seu playbook. Outras coisas que também devem conter no seu playbook, tá? Políticas comerciais, então, que a gente estava falando, de quem é a venda, caso aconteça tal coisa, ou quando vem a origem de contato de tal lugar, ou quando o cliente fala que foi referenciado por não sei quem, né? Todos esses problemas do dia a dia é importante que a gente vá colocando lá. Comissões, né? Como que é a regra de comissão, é importante que esteja ali no seu playbook também. Processo comercial, pitch de vendas, frameworks. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto, né, dentro do conceito de playbook é você ter esse framework. Frameworks funcionais, tá? Principalmente. Então, uma das coisas que eu lembro que fez muita diferença assim, em quase todas as operações que a gente trabalhou foi não ter aquela visão do playbook estilo fichário, né? Aquilo é legal, assim, de uma certa forma, mas em alguns momentos ele pode não ser tão prático. Agora, para outras coisas que a gente percebia que a galera usava muito, principalmente no começo, era super importante a gente ter materiais soltos, né? Como se fosse, né, um material que a pessoa pudesse consultar muito rápido de um framework específico. Então, eu vou passar para vocês algumas técnicas desses frameworks depois, mas imagina, por exemplo, um call plan, né? Então, a pessoa ela quer ter um material rápido para saber como que ela se prepara para uma ligação de outbound, né? Ao invés de ela ter que ficar lá abrindo todo o playbook, buscando a categoria call plan, a gente já deixava impresso, por exemplo, um framework com todo o modelinho, né, na mesa da pessoa, ela só olhava aquilo lá, ou até colava assim, né, dentro da mesa e tal, tudo, só batia o olho, já conseguia ver o passo a passo o que ela precisava fazer. Então, uma das formas muito práticas da gente poder avaliar o playbook e a eficácia dele era dessa forma. Outros pontos importantes, tá, e adicionais que tem que conter no seu playbook são o seguinte, as rotinas comerciais. Então, é super importante que o time tenha todas as rotinas muito claras, tá? No sentido de quando o time começa, quando o time termina, quais são as reuniões que você tem que participar, quais são as reuniões que você não é obrigado a participar, né? Como que você estrutura a sua agenda, quais são as agendas que você tem que ter um compromisso com o time de uma maneira geral. É super importante esse alinhamento de expectativa aqui no começo. Bom, dito isso, tá? A principal conclusão aqui do playbook é o seguinte, muitas dessas coisas que você está colocando hoje, elas vão mudar. Tá? Seja para melhor, né, ou seja para uma coisa completamente nova, elas vão mudar. Então, atente-se aqui ao básico, né, fazer esses pontos que eu passei para vocês, que são os que mais vão gerar impacto agora no começo. Né, não precisa ser num formato de livrão, não precisa ser num formato hiper sofisticado. Tendo esses pontos claros num material como PPT, um Word já vai ser o suficiente, mas acima de tudo, tente tornar esse material o mais prático possível, né, e centralize também todos aqueles pontos ali de onboarding, de treinamento, baseados nesse playbook.